Fala pessoal, motos e tal. Assim como a Harley Davidson é conhecida até hoje pelos seus torcudos V2 de alta cilindrada, a Royal é conhecida por seus grandes monocilíndricos de baixa rotação. Você pode notar isso nos recentes motores J350 que entregam um bom torque desde a marcha lenta, mas não entregam quase nada em rotações elevadas. Mas agora, em 2023, a Royal apareceu com um novo motor bem diferenciado, o Sherpa 450 de 452 cm3, entregando 40 cavalos a 8.000 RPM. Talvez você não ache estranha essa informação, mas para quem conhece o histórico, ou melhor, a tradição dos motores Royal, sabe que a potência máxima dos seus motores costuma vir em torno de 5 ou 6.000 RPM, ou seja, pela primeira vez na história da Royal, temos um monocilíndrico girador. Então vamos conhecer esse motor em detalhes, como ele se diferencia do antigo motor LS411 que equipa a atual Himalaia Scram 411 de 24,5 cavalos. Vamos analisar seu curso e diâmetro, velocidade de pistão que é bem elevada, sistema de refrigeração, taxa de compressão e muito mais. A primeira notável característica desse motor é a refrigeração líquida. Diferente de todos os motores Royal até então arrefecidos a ar e óleo, a refrigeração líquida traz algumas vantagens. Um melhor controle de temperatura do motor, principalmente em situações de alta carga e baixa velocidade, aumentando a durabilidade e também possibilitando folgas menores entre as peças móveis e a possibilidade de um lubrificante com menor viscosidade. Não é à toa que esse motor usa 10W40. Mas além disso, também faz com que se torne possível uma maior taxa de compressão, que é a quantidade de vezes que a mistura que foi aspirada pelo pistão será comprimida. Quanto maior for a taxa de compressão, mais espremida ficará a mistura ar e combustível, o que irá permitir um melhor aproveitamento da queima dessa mistura no processo de combustão e expansão. Isso traz eficiência energética e também torque, que irá se refletir na potência final do motor. Mas como consequência também traz um maior aquecimento, por isso é comum que motores com maior taxa de compressão usem refrigeração líquida e a tendência é essa para todos os motores. O antigo motor LS411 da Royal possui 9,5 por 1 de taxa de compressão, o novo motor possui 11,5 por 1 de taxa, uma taxa alta, mas totalmente aceitável para a nossa gasolina. Podemos ver atualmente motores com 12,5 por 1 de taxa trabalhando sem problemas com a gasolina comum. E diferente do antigo LS411 que possuía 2 válvulas, o novo motor possui 4 válvulas, o que permite uma melhor respiração do motor em altas rotações, é claro, com uma pequena perda de resposta em baixa, isso é inevitável. Mas temos um vídeo sobre comandos para quem quiser entender mais detalhes sobre esse assunto. Mas agora vem a parte mais interessante sobre esse motor, seu curso de pistão. Os motores monocilíndricos da Royal são famosos por possuírem um curso de pistão longo, que é a medida que o pistão percorre do ponto morto superior até o ponto morto inferior. Essa medida trabalha em conjunto com o diâmetro do pistão, já que o curso e diâmetro de pistão é responsável pela capacidade cúbica do motor, medida em centímetros cúbicos. A quantidade de mistura que o motor consegue aspirar, que todos nós conhecemos como cilindrada. Mas saiba que para uma mesma cilindrada podemos ter várias medidas de curso e diâmetro, como por exemplo, olha a Ducati com seu novo motor Super Quadro Mono de 659 cm3, ele possui um pistão enorme de 116 mm e curso curto de 62,4 mm. Por outro lado, a Savage 650 possui um pistão de 90 mm de diâmetro e curso de 90 mm. Mas afinal, o que isso quer dizer? Quanto maior for o curso de pistão, maior o efeito alavanca no virabrequim, aumentando o torque do motor, mas como consequência, uma maior distância a ser percorrida pelo pistão durante uma volta do virabrequim. Como o pistão tem um limite de velocidade máxima antes de querer entrar em órbita, por volta de 22 metros por segundo, na prática isso faz com que motores de curso longo não consigam atingir altas rotações. E como a potência é o resultado do torque multiplicado pela rotação, faz com que motores de curso longo sejam conhecidos por terem um bom torque, mas pouca potência, já que não giram muito. Por outro lado, motores de curso curto giram mais e conseguem atingir maior potência, em detrimento do torque em baixas rotações. Para você entender melhor, vamos para um exemplo clássico de dois motores de uma mesma marca. A CB300F da Honda tem 63 mm de curso e gera 24 cavalos a 7.500 RPM. A CB350RS, também da Honda, possui 90,5 mm de curso e gera apenas 21 cavalos, mas essa potência é entregue a 5.500 RPM.
Um motor mais focado em baixas rotações, ideal para o estilo Cruiser Classic e muito semelhante ao motor 350 da Royal de 20 cavalos. É claro que existem outros detalhes que também irão influenciar na potência final, mas não espere grandes mudanças. Baseado nas informações de potência antes do lançamento da nova Himalaia 450, eu fiz uma enquete para desafiar o pessoal do canal a adivinhar qual seria a medida do curso de pistão desse novo motor. Como a velocidade máxima de pistão geralmente fica em torno dos 22 metros por segundo e a potência máxima desse motor é entregue a 8.000 RPM, ele pode atingir até 9.000 RPM, eu chutei entre 71 e 76 mm, e a galera que usou o mesmo raciocínio também apostou em torno dessa medida. Mas não, o motor possui 81,5 mm de curso, um curso bem longo, e quem chegou muito próximo foi o Adriano, e parabéns Adriano, você estava certo e gostei da sua justificativa. O novo Sherpa 450 possui 84 mm de diâmetro de pistão e curso de 81,5 mm, ou seja, temos um motor de curso longo girando a 8.000 RPM, que a 9.000 RPM estará atingindo 24 metros por segundo de velocidade de pistão, uma velocidade bem alta. E para resolver esse problema, a Royal optou em usar um pistão forjado, o que é incrível e permite trabalhar normalmente essa velocidade. Com essa configuração, somada às 4 válvulas e a taxa de 11,5 por 1, esse motor entrega 4,07 kg de torque a 5.500 RPM e 40 cavalos a 8.000 RPM. Vamos comparar com o antigo LS 411? O antigo 411 pode entregar 3,2 kg de torque a 4.250 RPM e 24,5 cavalos a 6.500 RPM. Percebam que o antigo LS 411 era mais focado em baixas rotações, mas de acordo com o gráfico de torque apresentado pela própria Royal, mesmo nas baixas rotações o novo Sherpa supera o motor anterior. Por curiosidade, vamos ouvir o som dos dois motores? Pessoal, é inegável que esse motor é realmente uma revolução para a marca. Além de todas as características citadas, houve um trabalho especial para a redução de ruído mecânico do motor. Uma delas é o cilindro agora feito em alumínio, possibilitando folgas menores, diminuindo o ruído de pistão. São muitas mudanças em relação à tradição de motores Royal. Além disso, esse motor conta com kart semi-seco, mas infelizmente não há muitos detalhes disponíveis sobre isso no momento, mas temos um vídeo sobre kart úmido e seco no canal para você ter uma ideia dos benefícios desse sistema. Um detalhe interessante é que os engenheiros se esforçaram para deixar o motor com um som agradável a quem pilota, deixando a caixa do filtro de ar próximo ao piloto, tática adotada por muitos fabricantes há um bom tempo. E assim como nos J350 tentaram manter uma característica de resposta de motores Royal. Falando um pouco sobre transmissão, esse motor possui câmbio com 6 marchas, além de embreagem assistida e deslizante. Por enquanto, essas são todas as informações que temos disponíveis no momento. Particularmente, achei um motor maravilhoso para Himalaia, que é uma trail, e diferente do antigo LS 411, irá agradar a todos, tanto os fãs dos brutos monocilíndricos tradicionais, quanto a galera que curte um monocilíndrico mais elástico, por assim dizer. Mas para a galera que pergunta sobre a possibilidade da Royal fazer o mesmo com a série J350, e tem bastante gente perguntando isso, eu não posso dizer o mesmo sobre um motor de 350 cm3 nessa configuração. Mesmo tendo torque e potência superior, fica claro que há uma mudança no estilo de resposta do motor. O motor atual 350, que entrega 20 cavalos da série J, segue a tradição do antigo UCE de 500 e 350 cm3, entregando torque desde a marcha lenta, onde é possível rodar em baixa rotação como uma clássica deve ser. Seria simples a Royal criar uma Classic 350,
com um motor no estilo de uma Twister, mas deixaria de ser uma Classic e seria mais uma New. Se você compra uma moto dessa querendo potência, está comprando a moto errada, ou melhor, está no estilo errado. Assim como eu não gosto da ideia de uma Meteor ou uma Classic com motor girando a 8 ou 11.000 RPM, muitos não gostam de uma Hornet 2 cilindros, certo? A crítica é tão sem noção e irracional que atualmente estão idolatrando a CB350RS, desejando que ela venha para o Brasil com um motor de 350, assim como a Meteor 350, que entrega apenas 21 cavalos, pois esse é o propósito da moto. A Honda não poderia ter colocado o motor da 300R ou da 300F na CB350RS? A Honda não é tonta, por mais que essa moto seja incrível e faça sucesso no exterior e honre a categoria, a Honda sabe que aqui no Brasil, como a cultura de motor é motor girador, um motor de baixa rotação e torque em baixa é chamado de manco. A moto seria rejeitada, assim como a Meteor foi, mas a grama do vizinho é mais verde, não é mesmo? Imaginar uma Meteor 350 com motor de Twister é como imaginar uma Harley com motor de F800. Se a moto foi projetada para ter esse tipo de performance, ela não é manca. Como eu disse em um vídeo que ainda não foi postado, um Ford GT V6 de 3.500 cm3 entrega 650 cavalos. Uma Scania V8 de 16.000 cm3 entrega 650 cavalos. A Scania é manca? Mas se a galera das 600 4 cilindros chamava XT600 monocilíndrica de manca, imagine esses motores. Fora o fato de receber muitos comentários falando que a moto sofre para chegar aos 120 km por hora e eu chego a 135 na reta, 125 com garupa e alforjes e cheguei a 140 na descida. Pessoal, aqui no canal falamos de todos os tipos de motores e tenho certeza que se você acompanha o canal é porque, assim como eu, é apaixonado por essas máquinas, não defende empresa ou fabricante, afinal, se defendesse eu não postaria esse vídeo polêmico, eliminando possibilidades de um patrocínio, algo que o canal não tem. E aproveitando esse gancho, eu quero apresentar os produtos produzidos por nós mesmos. As canecas personalizadas de motos e motores com a ficha técnica disponível em nosso site. Você pode enviar a foto da sua moto inclusive, o link estará na descrição. Quero também agradecer a todos os apoiadores do canal. A galera da lista ao lado que apoia o canal a partir de um top speed de R$ 2,99 por mês. E você pode se tornar um clicando em Seja Membro. Então é isso pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixa aquele like e seu comentário. O que você achou desse novo motor? E você, acha que seria ideal para a Scram ou a Royal deve manter o LS411? Se inscreva para não perder nenhum vídeo e falou!